muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira e como começou bem a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E eu vou trazer muitas notícias espetaculares, muitas notícias boas aqui no canal Atenção Vascaínos. Então eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal que ajuda demais. É só clicar no curtir e depois você se inscreve no canal e sempre compartilhe. Copia o link e joga para os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça a massa vascaína chegar aqui, porque estamos crescendo demais e aqui a gente faz jornalismo esportivo com seriedade, credibilidade, voltado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E como eu disse, ontem tivemos duas partidas e resultados muito bons para o Vasco. Primeiro, o vice-líder Avaí, jogando em casa, empatou com a Ponte Preta em 1-1. Na sequência, o então quarto colocado Goiás, de virada, perdeu para o Náutico por 2-1. E como nessa rodada vamos ter o confronto direto entre Botafogo e CRB na sexta-feira, o Vasco precisa da vitória contra o Sampaio Corrêa e pode terminar essa rodada, caso, por exemplo, saia um vencedor de Botafogo e CRB, a 2 pontos do G4. Se essa partida terminar empatada e o Vasco vencer o Sampaio na sexta-feira, 9 horas da noite, em São Luís do Maranhão, no Castelão, o Vasco termina a rodada a 3 pontos do G4. Ou seja, a vitória vai ser muito importante no sábado contra o Sampaio Corrêa, vai tirar o Vasco, por exemplo, do retrovisor dos adversários e vai deixar pertinho, já no cangote, para uma das 4 vagas na Série A do ano que vem. E já, dentro desse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre o time do Vasco, inclusive que faz hoje mais um treino no CT Moacir Barbosa, visando a partida de sábado, 9 horas da noite, contra o Sampaio Corrêa no Castelão. Mas antes, vamos falar de um fator que está sendo um grande diferencial do Vasco nessas últimas rodadas: a presença da torcida do Vasco nos estádios. Rapaz, está sendo uma grande festa. O que aconteceu em Aracaju, Sergipe, foi espetacular, para não dizer outra palavra aqui que a gente não precisa falar. Mas foi muito bacana a presença do torcedor no estádio, em toda a festa que foi feita antes da partida também. Parabéns demais ao torcedor de Aracaju e olha, em São Luís não vai ser diferente, inclusive muitos torcedores já até compraram o ingresso para a partida de sábado contra o Sampaio Corrêa e prometem fazer uma grande festa no Castelão. Você ontem viu no nosso Boletim AV com a Jéssica Dias todos os detalhes em relação a essa presença da torcida do Vasco no estádio. Você que não viu, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir porque ficou muito bacana todos os detalhes referentes à presença da torcida do Vasco no jogo contra o Sampaio Corrêa. E olha que a torcida em São Luís está preparando e organizando uma grande festa para recepcionar os jogadores do Vasco no aeroporto de São Luís. Tudo já sendo feito, você está vendo uma arte na tela que convoca os torcedores para um chamado de Aerovasco no aeroporto de São Luís. Vai ser muito bacana também a recepção do Vasco nessa cidade do Maranhão. Mas antes, aí fica uma pergunta: como é que os jogadores do Vasco estão sentindo essa presença da torcida do Vasco nos estádios? Com a palavra, o zagueiro revelado no Vasco, Ricardo Graça. Foi bom demais ter a torcida ao nosso lado, empurrando o tempo todo. Com certeza vai fazer diferença na reta final, como fez nesses 2 jogos, e se Deus quiser a gente vai trazer bastante alegria para eles no final da temporada. E depois do Ricardo Graça, eu vou trazer um jogador que tem pouco tempo de Vasco, praticamente nenhum contato com a torcida do Vasco nos estádios, mas olha, parece que já entendeu a importância e a força da torcida do Vasco. Eu chamo agora o atacante Morato. A gente sabe que o torcedor, cara, ele tá ali pra vaiar, se for mal, se for bem, ele vai aplaudir. E é isso que a gente tem que se apegar. Eles não estão ali simplesmente só pra nos criticar ou, sei lá, para nos ofender. Tá ali por amor ao clube dele. E quem estiver fazendo bem pelo clube dele, ele vai idolatrar. Se não estiver fazendo bem, vai tacar pedra, é normal, tá ali para isso. E todo mundo entende isso. Mas também a gente entende que em certos momentos, certas circunstâncias, a gente precisa do apoio desse daí. Que esse daí é o mais importante. E aquela galera ali que estava ali, acho que sei lá, 1.000 pessoas, 500 pessoas, não lembro a quantidade certa, fizeram um barulho do caramba e apoiaram do início ao fim. Eu não vi ninguém, eles vaiaram em ninguém. Ou direcionarem palavras para algum jogador, porque viu que as coisas estavam funcionando.
E é isso que vai acontecer. Se estiver bem, vai apoiar. Se estiver mal, vai criticar. E a gente tem que se apegar às coisas boas. Então, a gente tem que começar a fazer as coisas ficarem... Trazer o torcedor para o nosso lado. Essa que é a verdade, né? Então, as boas partidas, coletiva, eu acredito que o torcedor vem em massa e acho que o próximo jogo já deve ter um público maior e vamos junto. Vamos nessa junto. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o meio-atacante Lucas Santos teve seu contrato de empréstimo rescindido pelo Brasil de Pelotas. Com isso, ele volta ao Vasco e aos 22 anos, Lucas Santos tem contrato com o Vasco até o final de 2022. E o meia argentino Martín Sarrafiori publicou em sua rede social lamentando a contusão que teve no jogo contra o Confiança e que tirou ele do restante da temporada por conta dessa contusão no joelho. Ele disse que fez tudo para ajudar o Vasco e que mesmo fora vai torcer pelos companheiros nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Força, Sarrafiori, que você se recupere muito bem, principalmente para a próxima temporada, não sei se pelo Vasco, até porque o seu contrato de empréstimo termina no final do ano. E em relação ao atacante Gabriel Pec, ele vai dar uma entrevista coletiva hoje à tarde na Vasco TV. Essa transmissão será ao vivo com participação da imprensa e com certeza vai ter uma pergunta do canal Atenção Vascaínos ao vivo na Vasco TV ao atacante Gabriel Pec. E para fechar, como prometido, vamos falar do Vasco, que treina hoje no CT Moacir Barbosa, e esse treino o técnico Fernando Diniz deve definir a equipe que vai entrar em campo no jogo de sábado às 9 da noite contra o Sampaio Corrêa no Castelão. Ele deve sim, provavelmente, escalar a equipe que iniciou o segundo tempo contra o Confiança, com Vanderlei no gol, Zeca na lateral direita, a zaga com Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme na lateral esquerda. No meio-campo, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê. E lá na frente, Morato, Gabriel Pec e Germancano. E por falar na contusão do Martín Sarrafiori, o técnico Fernando Diniz pode sim buscar no time sub-20 reforços para o elenco principal, até porque tem a contusão do Sarrafiori e também já está fechado a janela de inscrição de novos jogadores para contratados do Vasco. E por isso o treinador pode no sub-20 buscar um jogador ou até 2 jogadores para reforçar o elenco principal. E os mais indicados são MT e Juninho, que já estiveram no time principal, atuaram em partidas da Série B depois de problemas pessoais de fora de campo. O técnico Lisca, na ocasião, colocou os 2 jogadores para atuarem no time sub-20. E os jogadores estão atuando. O Juninho até tem uma contusão, mas já está começando a voltar a treinar e tem essa possibilidade. Só que essa possibilidade viria principalmente após a primeira fase do Campeonato Brasileiro, que termina na terça-feira, e aí sim Fernando Diniz poderia pegar jogadores do time sub-20 para reforçar o elenco principal por conta desses problemas. E essa pergunta foi exatamente que eu fiz após a partida contra o Confiança na coletiva de imprensa ao treinador. E confere só o que ele respondeu sobre a possibilidade de buscar no time sub-20 reforços para o time principal. Estou sempre atento a isso. Mais do que assistir um jogo, não é um jogo que vai determinar a subida de um jogador ou outro. Tenho conversado com as pessoas aqui do Vasco e essa possibilidade comigo ela sempre existe. Vai subir ou não, a gente não sabe, mas sempre existe essa possibilidade. Jogador da base no time como o Vasco, tenho alguns já aqui nos ajudando muito e certamente tem mais jogadores que de repente pode ajudar. O tempo é muito curto, assim, às vezes de adaptação, mas a gente está de olho. Se a gente achar que é importante, que é conveniente e que é necessário a subida dos jogadores, aqui sempre vai ter um espaço aberto para acolher os jogadores e desenvolvê-los aqui no profissional. E após essa resposta do Fernando Diniz e até essa possibilidade do MT e do Juninho voltarem para o time principal, eu convoquei aqui vascaínos ilustres e fiz essa mesma pergunta.
Você daria nova chance para a dupla MT e Juninho no time profissional ou manteria eles lá no Sub-20 até o final da temporada? Confere só o que disse os meus convidados ilustres. Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, olha aqui, um grande abraço aí o pessoal todo do Atenção Vascaínos. Vamos em frente, hein? Vamos chegar. Olha aqui, é o seguinte, triste, né, a situação do Sarrafiori. Aliás, acho até que a gente tem que, torcedor vascaíno, tem que dar muita moral para esse moleque que, aliás, as imagens foram bem fortes, né? Ele saiu chorando de campo e uma lesão muito séria de joelho e ele suportou ali. Então acho que merece os nossos aplausos mesmo, de verdade. Manteve ali, ficou ali. Então essa é a primeira questão. E aí, como fazer, né? As inscrições já se encerraram aí, a janela de contratações. Vamos recorrer à base, eu acho que é legal. A gente tem lá MT, Juninho. Juninho, mostra teu potencial, né, Juninho? Eu acho que pode ser uma boa possibilidade, até porque aquela história lá atrás, que não vale nem a pena muita gente ficar desenterrando, mas aquela história que até o Leandro Castan na coletiva falou, que o Lisca tinha acertado de afastar os dois jogadores, ok, eles podem até ter lá serem, né, são jovens e tal, às vezes o jovem, né, não é uma regra, mas às vezes o jovem perde um pouquinho a noção das coisas e acaba não entendendo muito bem o que é comprometimento e o peso, a camisa que está vestindo, mas são dois jogadoraços, né? E aquela história também não me convenceu muito, sinceramente. Dois moleques que subiram da base, o momento era tão ruim por causa dos dois moleques, então eu acho que tem que aproveitar sim, tanto o Juninho quanto o MT e outros, né, que podem ser úteis ao Vasco. É isso, e vamos pra cima que nós estamos chegando. Grande abraço a todos, saudações cruzmaltinas, aqui é Vasco! Meu querido Emerson Rocha e assinantes do canal Atenção Vascaínos, bom dia para todo mundo. Bom, Sarrafiori machucado, né? A pergunta é, Juninho e MT, tem vaga, tem espaço nesse elenco do Vasco para esses 10 jogos finais? É uma pergunta difícil de responder para quem está de fora, né? Eu acho que mais do que ninguém é o Fernando Diniz que pode responder essa pergunta, porque ele que está ali no dia a dia acompanhando, né? Deve ter uma pessoa acompanhando esses dois jogadores na base, principalmente o Juninho. Eu acho que o Juninho tem um estilo de jogo que se encaixa com o estilo do Fernando Diniz, mas tem que saber como está a cabeça, né? Como está o comprometimento. Esses dois jogadores, a gente fica mais sabendo deles em relação a coisas fora de campo do que dentro de campo, né? Porque pode perguntar para qualquer torcedor do Vasco, como foi o Juninho no último jogo do Sub-20? Ninguém sabe responder, mas sabe confusão aí com vídeo vazado, etc e tal, enfim, coisas que acabam atrapalhando. Então só o Fernando Diniz mesmo que tem a resposta dessa pergunta. O Juninho, principalmente o Juninho, né? Vou falar mais do Juninho do que o MT. Juninho tem muita bola, é um jogador que pode ser um baita de um jogador e pode ajudar muito. Tem que saber como é que tá a cabeça, né? Se tá 100% focado em ajudar o Vasco. E é isso, tamo junto, um abraço. Salve Emerson Rocha, my friend, salve galera do canal Atenção Vascaínos, eu sou o Gustavo Mineiro. Tô aqui pra falar aí sobre Juninho e MT. Será que com a lesão do Sarrafiori, Fernando Diniz estaria acertando em buscar os garotos na base neste momento? E eu sinceramente acho que não. Juninho e MT têm protagonizado algumas coisas extra-campo aí, que é normal pela idade, a gente entende, mas que para um jogador profissional de alta performance não pega muito bem. Qualidade, Emerson, eu não tenho menor dúvida, principalmente do Juninho, que é quem eu acho que tem o melhor potencial. Mas nesse momento eu acho que faltando comprometimento, faltando um pouco de seriedade, eu acho que não é legal subir esses garotos agora não. Tem que ter um merecimento, tem que ter um profissionalismo, uma seriedade a mais para conquistar essa vaga na equipe profissional. Assim como fez o Peck, por exemplo, que chegou a voltar para a base, mas levou a sério, voltou para o profissional melhor que estava jogando quando veio da primeira vez. Beleza, Emerson? Um abraço pra você, um abraço pro Flávio Dias, pra toda a galera do canal e essa galera do chat maravilhosa aí que tá sempre com a gente. Tamo junto, Emerson. Valeu, obrigado. E aí, torcedor, você
Daria mais uma chance para a dupla MT e Juninho? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente saber qual é a sua posição em relação a esses dois jogadores que têm muito talento, estavam ali meio complicados, mas agora no Sub-20 até que voltaram a atuar bem, mas eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E mais uma vez agradecer demais a audiência que vocês estão dando no canal Atenção Vascaínos, aqui no Bom Dia Gigante, no Boletim AV com a Jéssica Dias e à noite sempre com o Flávio Dias no nosso AV News. É muito bacana. Então mais uma vez eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e sempre compartilhar nossos vídeos, porque como eu disse, aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade, seriedade, todo dedicado ao Clube de Regatas Vasco da Gama e com respeito a você que está aí do outro lado. Grande abraço, ótima quarta-feira, hoje tem Boletim AV com a Jéssica Dias e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. Grande abraço, galera, ótima quarta-feira, tamo junto, valeu, fui!